Olá pessoal, como estão? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Estado, Governo e Mercado. No nosso último encontro, falamos um pouco sobre como seria o componente curricular, quais as estratégias seriam utilizadas, os materiais disponíveis para vocês e também as nossas referências bibliográficas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado e os seus conceitos básicos. O Estado com letra maiúscula, ele trata-se da instituição, aquela instituição que tem supremacia sobre os demais órgãos dentro de uma nação. Nós conhecemos os estados que formam a República Federativa do Brasil, como Bahia, Sergipe, temos também o Distrito Federal, mas nós estamos falando aqui de um outro estado, nós estamos falando do estado que comanda toda a instituição chamada Brasil, a nossa nação. Falando-se desse estado, que é o que grafa-se com letra maiúscula, a gente pode citar o sociólogo Max Weber, que disse que tem como uma grande característica nessa instituição o seu monopólio, o exercício da sua força. Por quê? Porque o Estado, quando eu disse anteriormente sobre a sua supremacia, ele que comanda todas as demais instituições e órgãos dentro da nossa República Federativa, dentro da nossa nação. Então, assim, esse é o poder que o Estado ele exerce no nosso território, é um poder monopolista. Por quê? Porque não admite concorrência. Não é como uma instituição privada em que várias instituições comandam aquele espaço, não. O Estado que a gente está se referindo nesse momento, ele tem um poder superior às outras instituições dentro da nossa realidade jurídica e normativa. Bobbio, ele pôs em destaque duas características distintas do poder estatal. A universalidade. O que a universalidade ela quer dizer? Ela trata da forma como o Estado toma as suas decisões. É uma tomada de decisão para toda a sociedade, tentando abranger não apenas um determinado público, e sim todas as pessoas que vivem naquela nação. É o Estado para o povo, é o Estado que tem o intuito de beneficiar o povo em toda a sua representatividade. Outra coisa característica, levantada por Bobbio foi a inclusividade, que é justamente o fato de que esse Estado ele encontra-se em todas as esferas da vida, assim como a sua intervenção. Onde quer que estejamos, o Estado está presente, seja na educação, na saúde, na iniciativa privada, inclusive, quando o Estado ele tem que regular as normas que vão orientar e também proteger o público e a sociedade. São as formas de intervenção. Porém, isso não significa que o Estado ele deva intervir e regular tudo. O seu objetivo principal não é desamparar o público, e sim o contrário. Ele tem que estar cuidando de toda a dinâmica da sociedade. Então, assim, essa é a principal função do Estado. Falando em função, traremos aqui as funções do Estado, que são a função legislativa, executiva e judiciária. A função legislativa, ela trata das leis que regem a nossa nação, Então, assim, quem cuida dessa função são os parlamentares, o Senado e a Câmara Legislativa, Isso no âmbito federal, que tem também nos âmbitos estadual e municipal. Temos também a função executiva, que é a função que faz com que essas normas, direitos, deveres, sejam todos cumpridos e resguardados para a sociedade como um todo. E a função judiciária, que é a função que vai cuidar para que as normas preparadas pelo Legislativo e implementadas pelo Executivo sejam devidamente cumpridas. E para isso nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, os tribunais judiciários e o Ministério Público, entendeu? Sobre a governança. Recentemente,
temos ouvido muito falar em governança. Este é um termo para dar conta a diversos elementos envolvidos na governabilidade e que não foram adequadamente compreendidos. É nesse sentido que o foco ele deixa de ser a capacidade interventora do Estado e passa a ser a sua condição de mediar os esforços. O que isso quer dizer? Quer dizer que em determinados momentos o Estado ele precisa intervir, mas também ele precisa entender que não é ele quem dita determinadas normas. Nós vamos ver a questão dos pêndulos. Por quê? Porque o Estado ele varia e caminha dentro de uma metáfora em que ele tem que encontrar o equilíbrio para que ele não tome conta do setor privado de forma opressora, que faça com que o setor privado ele não exerça sua função, e ele também tem que entender a questão do seu bem-estar público, que é justamente o fator de proporcionar à sociedade aquilo que eles precisam. Então, como funciona essa dinâmica pendular? O Estado, ele está assim, do lado esquerdo, como vocês podem observar na imagem, e o mercado do lado direito. Quando o pêndulo ele está totalmente do lado esquerdo, isso quer dizer que o Estado ele não conseguiu suprir as necessidades de modo que eu incentivasse o poder, a iniciativa privada a exercer sua função. E quando o pêndulo ele está do lado direito, isso quer dizer que o mercado ele está se sobrepondo ao Estado. E aí, no seu papel, ele está desenvolvendo as funções que seriam do Estado, que é de proporcionar o bem-estar social. Mas tudo isso a gente vai ver na próxima aula, porque em cada ponto que esse pêndulo está, ele determina um tempo histórico e um modo de desenvolvimento do Estado para a sociedade. A gente analisará isso na próxima aula. Seguem as referências utilizadas aqui no nosso curso, para vocês darem uma olhada mais uma vez. São as referências utilizadas para essa aula. Até a próxima aula, pessoal, quando trataremos dos tipos de Estado. Até lá, joguem duro aí nos estudos.